A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, estudos sobre a prática mediúnica, sobre o uso coerente, disciplinado, em que se estabelece a oportunidade da mediunidade com Jesus em buscarmos os recursos pedagógicos da aprendizagem que se estabelece através da comunicabilidade segura dentro das reuniões mediúnicas. Estamos estudando a reunião mediúnica Os Participantes Desencarnados. A apostila, você já sabe, é da Federação Espírita Brasileira. E estamos no programa 2, módulo 1, tema 3, Os Participantes Desencarnados. Havíamos interrompido no item Espíritos Necessitados de Auxílio. Sim, meu caro ouvinte, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, contamos com a presença dos benfeitores espirituais que resgatam espíritos necessitados de auxílio. São espíritos que buscam diferentes tipos de auxílio nas reuniões mediúnicas, compondo uma vasta e variada categoria. Entre eles existem os que são conduzidos pelos benfeitores espirituais e aos que vão por vontade própria, mas cuja presença no grupo é permitida pelos espíritos coordenadores da reunião. Então isso é muito comum acontecer na reunião mediúnica de desobsessão. Os espíritos que desencarnam e desconhecem a sua circunstância no mundo espiritual, ele não sabe que está desencarnado, volta para o seu lar para tentar conversar com os seus familiares, vagueia por diversos sítios, por diversas instâncias espirituais, em busca de uma resposta de alguém que os ouça. Então, geralmente vê aquela multidão querendo entrar na casa espírita, onde existe um círculo de proteção selecionando quem vai entrar e quem não vai entrar, através dos guardas que estabelecem e filtram, de acordo com as orientações do mundo superior, quem está em condição de entrar para receber auxílio. Então eles entram, são permitidos e perguntam do que se trata a reunião. E geralmente temos a oportunidade de esclarecê-los, não dizendo a eles que eles estão desencarnados, mas lhe oferecendo alimentação, oferecendo-lhe higiene, assistência social, atendimento médico, alojamento para repouso e uma conversa com alguém que deseja ouvi-lo atentamente. Então isso auxilia, é um passo muito grande na recuperação do espírito que está vagando no mundo espiritual. E é o caso quando eles entram na presença da casa espírita, não obrigatoriamente porque foi conduzido, mas porque ele mesmo estava à procura e encontrou o lugar. Os espíritos indicados para participarem ou se manifestarem na reunião podem ser agrupados em, primeiro, os aflitos, sedentos de auxílio de toda a natureza. Então são aqueles que estão numa situação de irritabilidade, de impaciência, de intolerância com tudo que está acontecendo, desejam respostas imediatas e estão em busca de auxílio e pedem auxílio. Segundo, os acompanhantes de encarnados ou que com estes sintonizam, necessitados de amparo. Isso acontece conosco, encarnados que vamos à casa espírita e geralmente levamos conosco as nossas sintonias espirituais. São aqueles com os quais nós convivemos mentalmente, espiritualmente, e que igualmente estão aprendendo conosco e com tudo aquilo que buscamos como resposta. Eles também são beneficiados como nós. E o terceiro grupo são dos perturbadores e desordeiros contumazes, entre os quais podem ser encontrados obsessores
e perseguidores espirituais. Então, esses são aqueles que têm consciência do que estão fazendo, optaram deliberadamente pelo mal e têm ideais escusos, equivocados, da rebeldia, com a proposta de domínio, e têm a intenção de perturbar, causar desordem, e o espiritismo muito os incomoda. A nossa busca e esforço por transformação faz com que eles se sintam incomodados. Então, tentam de todas as maneiras criar obstáculos para impedir esse progresso. Mas, meu caro ouvinte, quem são exatamente esses espíritos perturbados? Vamos esclarecer esses conceitos. Esclarecendo conceitos. Esclarece-nos Emmanuel num trecho da obra do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, dizendo: espíritos perturbados são criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico, e porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerram-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carreiam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. Podes assim vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Então, eis aí, meu caro ouvinte, o grande objetivo das reuniões mediúnicas de desobsessão. É receber, acolher irmãos necessitados de luz como nós, para que os espíritos superiores possam infundir-lhes novos recursos de pensamentos, novas concepções, que a dor deles, então, encontrando o cansaço, o tédio e a desilusão da vida, quando se deparam com a pátria de espírito e ainda se encontram acorrentados aos próprios vícios, aos hábitos infelizes, às ilusões que mantiveram enquanto estavam escravizando-se na terra como encarnados, agora sofrem muito mais porque a dor moral é muito mais forte, muito mais lancinante no espírito do que quando está encarnado. A dor moral é muito mais forte que a dor do corpo, meu caro ouvinte. Então, essas reuniões mediúnicas de desobsessão é um processo de auxílio grandioso, porque a consciência de que a vida continua, a imortalidade da alma, que o espírito está vivo no mundo espiritual sem o corpo físico de carne, porém sofrendo todas as consequências de tudo que acumulou para si mesmo, merece o nosso carinho, merece a nossa piedade, a palavra amiga, o acolhimento e a oportunidade do grande laboratório do mundo invisível, das enfermagens da Casa Espírita, que estabelece o concurso de socorro, de resgate a irmãos necessitados, sempre no momento certo em que eles se encontram cogitando sobre uma mudança, desejando pedir ajuda, mesmo que não verbalize isso, mas a espiritualidade enxerga o coração de cada um e traz para a reunião mediúnica. Eis a filtragem e eis o trabalho que é feito pelo mundo espiritual, que não cabe a nós dirigir, mas sim acolher e ser receptivo e obediente a toda essa tarefa maior que o mundo espiritual organiza. Os espíritos obsessores são sofredores classificados.
usualmente como perturbadores sistemáticos. Agem isoladamente ou em grupos, causando prejuízos à pessoa ou às pessoas objeto de suas perseguições. Então são grupos, são turbas que se reúnem no mesmo propósito. Entreajudam-se dentro dessa característica equivocada e infeliz de realizar perturbação. Tudo para manter as suas conexões com os próprios vícios, com os quais não desejam realizar esforço para se libertar. E aí vão encontrando nos encarnados aqueles que ainda permanecem com a mesma proposta e passam a sugar-nos as energias. Passam a estabelecer comunhão e convívio diante dos vícios, dos excessos e de toda a ordem realizada pelo interesse pessoal, orgulho, vaidade e egoísmo. Ainda segundo Emmanuel, na obra Será dos Médiuns, ele diz: obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. Essa explicação, meu caro ouvinte, é muito importante. Muitos se perguntam por que um espírito, numa situação de perturbação, busca conexão com o encarnado e encontra, convive, estabelece o processo de obsessão, passa a senhorear dos pensamentos, vai agigantando-se na proposta inadvertida de sugestões de fuga, anestesia da consciência e vícios, começa a estabelecer simbiose ao ponto de conseguir dirigir as funções motoras e a vontade do encarnado nos processos obsessivos de obsessão simples, passando para a fascinação, quando as ideias são aceitas sem questionamento, até chegar na subjugação moral ou física, quando o espírito tem quase que completa ação sobre as funções motoras e a vontade do encarnado, porque nós convivemos intimamente com esses irmãos no passado. E hoje eles nos encontram para que haja reabilitação. Então, a solução para esse problema, meu caro ouvinte, é a nossa reforma íntima. É o nosso concurso com o trabalho do bem para que nós e aqueles que nos importunam modifiquem-se igualmente. Vamos continuar abordando os desencarnados na reunião mediúnica já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando das reuniões mediúnicas de desobsessão os participantes desencarnados, notadamente os que sofrem. Estávamos abordando a questão da simbiose espiritual, dos sofredores do mundo espiritual que estabelecem concurso de simbiose, de comunhão, de interesses, de vontades semelhantes, de sintonia conosco, encarnados. E que isso não estabelece, então, nenhuma culpa direta ao obsessor. O obsessor não tem, sozinho, a ideia de ser o único responsável pelo processo.
é preciso que haja conotação, sintonia, receptividade, e isso que o Emmanuel está dizendo. Alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. Então é alguém que participou da nossa intimidade, que em outras encarnações estabeleceu conosco convívio íntimo, conhece-nos profundamente e reencontra-nos. E tanto ele quanto nós precisamos nos melhorar, precisamos nos modificar, o tônus vibratório, o aspecto moral, o caráter, a reforma do caráter. E é isso que estabelece o concurso do desvínculo espiritual. Então muitos confundem como injustiça, muitos confundem como sendo um responsável pelo mal, atribuem essa ideia à falsa condição da existência de um ser maligno responsável por todo o mal criado pelo homem, mas na verdade são pessoas com as quais nós convivemos intimamente, a voltarem-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Continua Emmanuel. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Allan Kardec assinala, contudo, que a obsessão só acontece devido às nossas imperfeições morais e nos fazem sintonizar com os obsessores, espíritos que, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, compartilharam-nos a intimidade. Os espíritos sofredores, genericamente assim denominados, revelam-se cansados e oprimidos pelo peso dos equívocos cometidos. Perante os seus sofrimentos, o grupo deve demonstrar compaixão, jamais lhes negando amparo e proteção, sabendo encaminhá-los à bondade e misericórdia divinas, a fim de encontrarem alívio e descanso no amor do Mestre inesquecível. Todos eles são almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que vinculam o ensinamento doutrinário. E Emmanuel continua dizendo: são sempre muitos, contam-se às vezes por legiões, mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia, falam em dever e inclinam-se à violência, referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. Tão vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo o que lhes escape ao domínio, supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho, escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos dos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que em todo serviço nobre os ausentes não têm razão. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vozes do Grande Além, autores diversos, Psicofonia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 23, Aviso Oportuno. Nas tarefas da noite de 10 de novembro de 1955, profunda alegria felicitou-nos o grupo em prece. Pela primeira vez, o inolvidável companheiro Inácio Bittencourt
visita-nos a casa, senhoreando as possibilidades do médium, o grande lidador do espiritismo no Brasil. Dirige-nos a sua palavra clara e incisiva, concitando-nos as responsabilidades que nos competem na doutrina de luz que abraçamos. Eis a mensagem. Meus amigos, louvado seja o Senhor. Em minha última romagem no campo físico, mobilizando os poucos préstimos de minha boa vontade, devotei-me ao serviço da cura mediúnica. No entanto, desencarnado agora, observo que a turba de doentes que na terra me feria a visão, aqui continua da mesma sorte, desarvorada e sofredora. Os gemidos no reino da alma não são diferentes dos gemidos nos domínios da carne. E dói-me o coração reparar as filas imensas de necessitados e de aflitos a se movimentarem depois do sepulcro, entre a perturbação e a enfermidade, exigindo assistência. É por esta razão, hoje reconhecemos que acima do remédio do corpo, temos necessidade de luz no espírito. Sabemos que redenção expressa luta e que resultados colheremos no combate evolutivo. Se os soldados e obreiros das nossas empresas de recuperação jazem desprevenidos e vacilantes, infantilizados e trôpegos. Nas vastas linhas de nossa fé, precisamos armar-nos de conhecimento e qualidade, que nos habilitem para a vitória nas obrigações assumidas. Conhecimento que nasça do estudo edificante e metódico, e qualidade que decorra das atitudes firmes na regeneração de nós mesmos. Devotamento à lição que ilumine e à atividade que enobreça. Indubitavelmente, ignoramos por quanto tempo ainda reclamaremos no mundo o concurso da medicina e da farmácia, do bálsamo e do anestésico, da água medicamentosa e do passe magnético, a feição de socorro urgente aos efeitos calamitosos dos grandes males que geramos na vida, cujas causas nem por isso deixarão de ser removidas por nós mesmos, com a cooperação do tempo e da dor. Mas, por que disponhamos de semelhante alívio, temporário embora, não será lícito olvidar que o presente de serviço é a valiosa oportunidade de nossa edificação. A falta de respeito para com a nossa própria consciência dá margem a deploráveis ligações com os planos inferiores, estabelecendo em nosso prejuízo moléstias e desastres morais, cuja extensão não conseguimos sequer pressentir. E a ausência de estudo acalenta em nossa estrada os processos da ignorância, oferecendo aso às mais audaciosas incursões da fantasia em nosso mundo mental, como sejam a acomodação com fenômenos de procedência exótica, presididos por rituais incompatíveis com a pureza dos nossos princípios, o indevido deslumbramento diante de profecias mirabolantes e a conexão sutil com inteligências desencarnadas menos dignas, que se valem da mediunidade incauta e ociosa entre os homens para a difusão de notícias e mensagens supostamente respeitáveis, pela urdidura fantasmagórica, e que encerram em si o ridículo finamente trabalhado com o evidente intuito de achincalhar o ministério da verdade e do bem. A morte não é milagre e o Espiritismo desceu à humanidade terrestre com o objetivo de espiritualizar a alma humana. Evitemos proceder como aquele artífice do apólogo, que pretendia consertar a vara torta, buscando aperfeiçoar-lhe a sombra. Iluminemos o santuário de nossa vida interior, e a nossa presença será luz.
Eis a razão porque, em nos comunicando convosco, reportamo-nos aos quadros dolorosos que anotamos aqui, na esfera dos ensinamentos desaproveitados, para destacar o impositivo daquela oração e daquela vigilância, perenemente lembradas a nós todos pela advertência do nosso Divino Mestre, a fim de que estejamos seguros no discernimento e na fé, na fortaleza e na razão, encarando o nosso dever face a face. Pronunciou-se o espírito de Inácio Bittencourt, através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, gravada, portanto, a mensagem e transcrita nessa obra, Vozes do Grande Além, meu caro ouvinte, para os nossos corações em reconhecimento da continuidade da vida e de que tudo que permanece mal resolvido dentro de nós, de todas as fugas que realizamos, de todos os recursos que deixamos de estabelecer como compromisso em nossas vidas no bem para buscarmos o aperfeiçoamento moral, resulta gravemente em enfermidades da alma, das emoções, da espiritualidade, das nossas vidas, e então que possamos, ainda que estamos a caminho como encarnados, nos recuperar, buscarmos o estudo, o trabalho, os recursos do bem, as ferramentas do Evangelho em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.